Eu estou utilizando o Apple Watch Ultra 2 e a gente vai mostrar para vocês as principais novidades que a Apple está trazendo aqui no sistema operacional do seu relógio. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito importante para nós. Deixa aqui seu like, se inscreve e você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo da tecnologia. É só nos seguir, vai nos ajudar e você também vai ficar melhor informado. Mas vamos às alterações, para não enrolar muito. Eu estou aqui com o WatchOS 11.1 e ele trabalha muito bem agora com o Apple Intelligence. Vocês podem perceber até que agora tem o símbolo de Apple Intelligence aqui na parte de cima. Então, isso daqui significa o quê? Que o perfil que é coordenado pelo Apple Intelligence, perfil de foco, está funcionando, está ativo. E qual perfil é esse? A gente vai entrar aqui, e aqui ó, tem o símbolo do Apple Intelligence. Você clica aqui, agora ele foi para não perturbe, mas a realidade é que agora você tem um perfil desde o iOS 18.0 no iPhone que reduz o número de interrupções, de alertas. Então ele vai, através da inteligência artificial, vai identificar aquilo que é realmente importante e vai emitir o alerta no seu pulso. Então, para quem recebe muito e-mail, muitas mensagens, às vezes incomoda bastante, é o dia inteiro você recebendo alerta, diminui até o tempo de bateria. No Apple Watch Ultra não é um problema, que a bateria aguenta bem. Já na parte do Watch normal, aí realmente acaba sendo incômodo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que é essa redução de interrupção. E a gente tem para isso, vem aqui para iPhone. Quando eu altero aqui um perfil de foco, aqui também altera, tá? As coisas andam juntas. Na verdade, assim, todo o ecossistema é alterado. Então, se eu colocar em redução de interrupção no iPhone, ele vai alterar a redução de interrupção no Apple Watch, no meu Mac, no meu iPad. Então, qualquer dispositivo Apple que você vai ter, ele também vai sofrer. E aí, como eu disse para você, ele utiliza o Apple Intelligence para entender o que é uma notificação importante ou não para você, e ele vai te permitir também que você coloque as interrupções que você pode, como se fosse, passar por esse filtro. Então, você tem um filtro aqui que o Apple Intelligence vai acabar trabalhando e vai dizer o que é importante ou não. Mas você também pode, por exemplo, se tiver um filho, esposa, mãe, você pode colocar aqui que todas as notificações da sua mãe, por exemplo, são mais prioritárias do que o Apple Intelligence pode travar. Então, ou se não, exemplo, a pessoa trabalha com o WhatsApp e quer receber todas as notificações. Coloca aqui para permitir que todas as notificações do WhatsApp sejam ativadas. Ou se não, às vezes trabalha com TI, tem algum aplicativo lá que ele vai emitir um alerta crítico. O Apple Intelligence não vai entender porque não é algo constante que acontece para ele conseguir entender que aquilo é relevante ou não. Então você pode fazer esse bypass por aqui. E aí você também pode customizar quando for para redução de interrupção, você pode acertar a tela de fundo e a tela do seu relógio. E também pode agendar esse foco, como todos os focos que nós temos no iPhone, você também pode colocar um scheduler. Eu vou te dar um exemplo meu, especificamente. Eu coloco não perturbe até às 7 da manhã, 7h20 da manhã, aí a partir daí ele já me habilita no modo trabalho, então eu vou receber a maioria das notificações. Quando for 9 da noite, ele já muda para o modo pessoal, e aí quando é 11 da noite, ele já muda para o modo sono, que é uma diminuição das notificações. Então, você pode customizar isso, criar uma agenda, perfeitamente, funciona muito bem. Então, você tem tanto isso agora no seu iPhone, quanto no Apple Watch Ultra. A diferença, tá? Isso aqui já tinha antes, essa parte de focos, mas agora a gente tem ela controlada pelo Apple Intelligence. Uma coisa também que eu senti alteração é o seguinte: antes, quando nós mudávamos a watch face do Apple Watch, eu não conseguia voltar fácil. Então agora voltou, você clica aqui, ó, ele volta, você escolhe clicando no botão. Então essa parte ficou muito mais prática, ó. Eu tô aqui, não vou nem clicando na tela, só aperto a coroa, ele vai entender que é essa a tela que eu quero. Outro ponto interessante também que veio nessas atualizações são as novas watch faces. Então essa daqui, ó, ela é tridimensional, é uma nova watch face, você pode ficar mexendo nela, está funcionando muito bem. Outro ponto interessante também que tem, vou mostrar para vocês outro watch face, que também já é das novas, é essa que ele chama de flux, que de acordo com o horário, e o segundo ele vai modificando de cor. Bem bonito também.
Essa Watch Face, inclusive, foi a que a Apple divulgou o seu Apple Watch Series 10. Então, cada segundo você vai sabendo se você está chegando próximo do término do minuto, com ele enchendo a barrinha e depois ele muda o numeral de minutos. E ele também tem o de fotos, como vocês podem ver, e ele vai utilizar também uma parte de profundidade, então você vai ficar com a foto acima e os números atrás. Isso você configura no seu iPhone e funciona também muito bem. Outro ponto que é super interessante é que o Apple Watch te ajuda a fazer todo o monitoramento da parte de saúde vital. Eu vou pegar novamente o iPhone para mostrar para vocês. Então, com o iOS 18, no iPhone a gente tem agora a parte de funções vitais, que ele vai fazer algumas medições cardíacas, oxigenação no sangue e a frequência de respiração. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem à noite eu tive uma elevação durante o sono da frequência cardíaca e também de respiração. E aí ele já tenta dizer o seguinte: olha, é porque você teve um dia mais atribulado, tomou muito café. Ele tenta te dar exemplos e se você começar a ficar muito fora do seu range, ele vai indicar que você vai no médico. Mas você pode ter, por exemplo, a variação semanal, que ele vai ficar monitorando o tempo todo, mensal. Então, ele vai conseguir identificar problemas de saúde que você possa estar tendo para você procurar um seu médico. Isso é muito interessante. Eu acredito que o Apple Watch, a cada dia que se passa, ele é um monitor melhor de saúde. Junto com isso também, é o que eu vou passar agora para vocês, até um pouquinho mais antigo, que é a parte de monitoramento de som. Então, se você vai num ambiente muito barulhento, que coloca a risco a sua audição, por exemplo, ele coloca aqui em 7 dias a minha exposição ao ruído. Então, ele coloca que a média de exposição de ruído que eu tenho é de 78 decibéis e que eu atingi durante a semana, ele coloca aqui 2 vezes eu tive um volume maior do que o razoável. Então, isso é bem importante porque a parte auditiva, ela não é recuperável. No nosso ouvido tem como se fosse alguns micro-ossos ali que ele consegue captar a vibração e transformar em som para o nosso cérebro. Ele transforma o som em pulso elétrico. E é para o nosso cérebro entender que está sendo reproduzido o som. E aí, esses micro-ossos, eles vão se desgastando com o tempo, eles não se regeneram. Então, é por isso que é muito importante esse cuidado que nós temos aqui. Ele também faz a conta, como é que eu faço, aqui já não é da Apple Watch, é com o nosso fone de ouvido da Apple, também o quanto que eu coloco, em quantos decibéis eu escuto música, tudo, se está muito alto. Então, é algo que cada dia mais o Apple Watch vai se mostrando interessante com isso, porque a medição no nosso bolso de som não é tão eficiente quanto o relógio fica no pulso, que geralmente fica desprotegido, a não ser se está com uma blusa ou alguma coisa assim. Outra ferramenta que veio no Apple Watch, no WatchOS 11.1, é a medição de apneia do sono. Isso é muito importante. O que é uma apneia do sono? Às vezes você está dormindo e você simplesmente para de respirar. Em alguns casos isso pode ser crítico e a pessoa às vezes pode conviver com esse problema de saúde por anos, não sabe, mas e pode se agravar. Então a Apple Watch vai te orientar a você procurar um médico. Já está funcionando em 150 países e no Brasil não, porque a Anvisa ainda não liberou para a Apple, então ela não pode colocar nos aplicativos do Brasil. Eu coloquei minha conta em inglês, vocês podem perceber que eu estou mostrando para vocês. O meu sistema operacional do iPhone está em inglês, porque eu estou utilizando o Apple Intelligence na versão 18.2, que tem o suporte com o Chat GPT. E, na verdade, eu já considero bem usável, está bem interessante, mas já deveria estar funcionando a parte aqui de apneia do sono, porque já está, não só nos Estados Unidos, como mais em 150 países, e a nossa Anvisa não libera. Então, Anvisa, libera aí para nós, que é muito importante a gente ter esse prognóstico. Não é um equipamento de precisão, mas vai ajudar aí todos os usuários que têm apneia do sono a conseguir identificar o seu problema. A parte de apneia do sono, ele vai ser medido a partir do Apple Watch Ultra 2. Isso é interessante, que o Apple Watch Ultra 2 é um aparelho lançado há mais de um ano. E também no Watch Series 10. E também
no Watch Series 9. Então, hoje são 3 aparelhos. É super interessante que a Apple colocou, inclusive, nos aparelhos do ano passado, que é o Series 9 e o Ultra 10, essa facilidade para a gente conseguir identificar problemas de apneia do sono. Um bug muito chato que estava tendo no WatchOS 11, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: você colocava uma música para tocar, então eu peguei aqui novamente o iPhone para ilustrar para vocês e vou reproduzir o áudio. Então, vou tirar aqui o som, para a gente não ter problema de direito autoral. E aí o que acontece? Você está no Apple Watch Ultra, está vendo que ele está aqui, ó, como tocando. E às vezes você clicava no pause e não necessariamente eu conseguia pausar a música aqui do iPhone. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou tentar pausar essa música que está tocando aqui e clicar aqui. Vocês podem perceber que agora eu cliquei pause no meu Apple Watch e ele pausou também no iPhone. Vou fazer a mesma coisa agora para voltar a música. Ele também voltou. Isso era um bug bem chato. Eu clicava aqui, não acontecia nada. Eu tinha que pegar o iPhone do bolso. E se eu já estou clicando no relógio, não tinha porquê eu ter que reconfirmar aquilo que eu quero no celular. Então, esse bug foi corrigido na versão 11.1 do WatchOS. O WatchOS é algo também, todos os relógios, o pessoal se preocupa muito com a saúde da bateria. Então, a minha saúde de bateria, eu vou entrar aqui para vocês, esse relógio tem quase um ano já de uso e eu estou com 100% da capacidade. Consumo não, a vida útil dessa bateria está muito boa, não estou tendo problema, não caiu. E aí o pessoal fica colocando, mas isso é uma dúvida bem frequente. Eu atualizei o WatchOS e caiu a minha saúde da bateria. E no Apple Watch ele é mais crítico, porque você não consegue trocar a bateria do Apple Watch. Ele praticamente, você trocou a bateria, você vai perder a vedação de água, você não consegue trocar isso daqui na própria Apple, você vai ter que levar numa rede de terceiro. Então, assim, é um inconveniente muito grande trocar de bateria no Apple Watch. Então, o pessoal fica preocupado, mas essa atualização diminuiu minha saúde da bateria? E eu já vou responder para vocês que nenhuma atualização diminui a saúde da bateria, porque a saúde da bateria é composta por um vínculo químico. Então, o que acontece é quando a bateria, como se fosse uma esponja que transporta os elétrons do cátodo para anodo, essa esponja ela não consegue mais trabalhar tão bem. É como se fosse uma estrada esburacada, por exemplo. Quando você acaba de inaugurar uma estrada, ela está perfeita, sem buracos, então os carros desenvolvem bem. Com o passar do tempo, ela vai tendo cada vez mais buracos até se tornar imprestável e você ter que recapear novamente. No caso da bateria, você não consegue recapear, você vai ter que substituir. Então, não é uma atualização de software que vai impactar nisso. Mas, de todo modo, eu quero mostrar para vocês que a bateria continua em 100%, eu não tive nenhuma queda na forma que é medida a saúde da bateria com a atualização do 11.1. Outra coisa que eu coloco para vocês, que eu acho super importante, é o seguinte: não instalem beta no Watch, no seu Apple Watch. Por quê? Porque o Apple Watch é o único equipamento que você não consegue retroceder uma versão beta para uma versão regular. Então, se você instalar um beta aqui que tiver, por exemplo, consumindo muita bateria, você vai ter que esperar sair a versão final para conseguir voltar ele ao normal e não tá mais beta. Então, não instalem versões beta. Tanto é que no canal eu não coloco nenhuma versão beta de Apple Watch, porque eu não quero incentivar vocês a fazerem isso e eu tenho que alertá-los para que não façam, porque senão você corre o risco até de perder o relógio. Se você colocar uma versão beta e ela quebrar seu relógio, eu não sei se a Apple vai substituir o seu aparelho. Então, eu acredito que se você quer instalar agora o WatchOS 11.1, pode instalar. Esses recursos são pequenos, mas são interessantes, e você não vai ter nenhum prejuízo quanto à utilização desse sistema operacional. Espero que tenham gostado do vídeo. Peça que se inscrevam no canal, é muito importante para nós. Se tiver algum comentário de WatchOS, coloca aqui para a gente, é muito importante a gente ter o feedback de vocês. E os vejo no próximo vídeo, pessoal.